bem-vindos lá à classe de espanhol de hoje. Professora Leda Gênia aqui na área do hashtag Fica em Casa Aprendendo. Pois é, canal 10.2, manhã, tarde, noite, não tem hora. Qualquer hora você pode sentar. Não deu de manhã, assiste à tarde, não deu à tarde, assiste à noite. As aulas de espanhol acontecem toda sexta-feira, tá certo, galera? Segue a gente lá no Instagram, @plataforma Gonçalves Dias. Nos acompanhe na plataforma Gonçalves Dias no YouTube também. Não deu tempo de assistir no YouTube, não estava sem internet, não está em casa para assistir televisão? Lá no radinho, liga lá no seu celular mesmo e escuta a Rádio Timbira. Tá? 1290 MHz, todos os dias tem um programa hashtag Fica em Casa Aprendendo, onde você acompanha audioaulas, tá? E com isso você não fica perdendo tempo e estuda em qualquer lugar, porque a gente está indo em qualquer lugar encontrar vocês, tá certo, galera? E vamos embora para a aula de hoje. O tema de hoje, el presente del subjuntivo, verbos irregulares. Nós já tivemos a aula sobre verbos regulares e agora a gente vai falar do subjuntivo de alguns verbos irregulares. Vamos recapitular. Então, o presente do subjuntivo, presente del subjuntivo, em espanhol, é usado, primeiro, como forma do imperativo afirmativo, com uma exceção da segunda pessoa do singular e do negativo. Com verbos de sentimento e desejo, em algumas frases de entonação interrogativa, com alguns advérbios e também para expressar o futuro com algumas conjunções temporais. Professora, tem conjunção em espanhol? Tem. Eu preciso aprender como em português, que se eu não souber, eu me embanando toda nas orações subordinadas? Preciso. Uso desse verbo no subjuntivo. Então, o primeiro uso dele é para formas verbais do imperativo afirmativo. Como eu já falei anteriormente, exceto a segunda pessoa do singular. Tu e vós, tá? E o imperativo negativo. Exemplo, hagamos las tareas del libro de texto. Então, façamos as tarefas do livro didático. Outro exemplo, no le digas nada, no le digas nada. Então, não lhe diga nada. Esses aqui são exemplos. Observem o que é o imperativo em português. É uma ordem, né? Ou um desejo. Então, no le digas nada, não lhe diga nada, é uma ordem, tá? Hagamos las tareas del libro de texto, façamos as tarefas do livro didático. Isso é o que os professores de vocês comumente dizem para vocês após uma aula na sala de aula presencial, tá? Deu o conteúdo, vamos fazer a atividade, é uma ordem. Outro uso. Expressões dubitativas, ou seja, aquelas que expressam dúvidas ou probabilidades, quizás, talvez, possivelmente, provavelmente. Quizás Maria chegue temprano hoje. Então, talvez Maria chegue cedo hoje. Fique de ojo. Tá? Usamos o modo indicativo com a locução adverbial a lo mejor. Então, lo mejor. A lo mejor Maria chega temprano hoje. Talvez Maria chegue cedo hoje. A mesma tradução, professora. O que foi que mudou? Aqui eu usei quizás, tá? E eu posso também utilizar de outra forma. O indicativo com a locução verbal. Que locução verbal é essa? A lo mejor, tá? Para talvez. Então, talvez Maria chegue cedo hoje. Um outro uso do verbo no subjuntivo são as expressões dubitativas. Aqui eu tenho um slide que está repetido e nós vamos seguir adiante. Frases exclamativas ou desiderativas, ou seja, aquelas em que expressamos algum desejo. Então, que te vaya bien en los exámenes. É o que a gente deseja para vocês no Enem. Então, que te vaya bien en los exámenes. Que você vá bem nas provas. E está chegando, né, esse período tanto do Enem quanto das provas bimestrais para encerrar o ano letivo de 2021. Que aproveite. É um desejo. Que aproveite. Então, bom apetite.
Bom apetite. Que disfrutes tu viaje. Que você aproveite a viagem. Ojalá que llueva hoy. Hace mucho calor. Então, tomara que chova hoje. Está fazendo muito calor. Em todos os exemplos que eu estou dando aqui, eu estou expressando o quê? Desejo. Então, no primeiro, que você vá bem nas provas. Nós estamos desejando que vocês vão bem nas provas, né? Não tem como não ir assistindo as aulas da plataforma. Então, que aproveite. Então, bom apetite, bom proveito, tá? Que desfrutes tu viagem. Então, que você aproveite a sua viagem. É um desejo. E, por fim, tomara que chova hoje. Está fazendo muito calor. Frases de entonação interrogativa. Olha só. Lembra que nesse slide anterior, na palavra que, na expressão que aproveite, eu tenho asteriscos. O que significa esse asteriscos? Também se usa a expressão buen provecho, tá? Para dizer bom apetite ou bom proveito. Então, eu posso utilizar também buen provecho. Não está errado. Uma outra forma de usar, tá? O presente do subjuntivo. Frases de entonação interrogativa. Então, eu tenho aqui, mande, diga. E aí, eu lembro vocês, uma coisa que nós estamos lá desde o início das nossas aulas, colocando para vocês como se constrói uma pergunta, né? Uma pergunta em espanhol. Em português, quando eu vou fazer uma pergunta, eu uso lá o meu pronome interrogativo e lá no final da minha oração, para ter certeza de que eu estou utilizando a frase, formando a frase interrogativa, eu utilizo o quê? Um ponto de interrogação, que é um sinal gráfico. Em espanhol, o meu ponto de interrogação, para me caracterizar que eu estou fazendo uma pergunta, que nem sempre essa pergunta eu utilizo o pronome interrogativo, o que vai me caracterizar que é uma pergunta? O ponto de interrogação, que eu utilizo no início da frase e no final da frase. No início da frase, eu uso o ponto de interrogação de cabecinha para baixo. E no final da frase, normalmente, como eu uso em português. É só uma curiosidade. Frases reduplicativas, ou seja, aquelas que repetem a forma verbal com a finalidade de reiterar ou ressaltar uma ação expressa. Então, passe lo que passe, te vou a ajudar. Então, aconteça o que acontecer, eu vou te ajudar. Eu estou reiterando, eu estou ressaltando a ação do verbo acontecer, né? Que aconteça o que acontecer. Eu estou reforçando o meu apoio, tá? Digam lo que digam, eu vivirei a mi modo. Então, mais um exemplo. Digam o que disserem, que eu posso também traduzir como digam o que quiserem, eu vou viver do meu jeito. Mais um uso do verbo no subjuntivo. Algumas conjunções. Locuções conjuntivas, advérbios e locuções adverbiais. Então, algumas conjunções, locuções conjuntivas, advérbios e locuções adverbiais. Há casos de alternância entre o indicativo e o subjuntivo, como vocês viram no slide anterior, que nós utilizamos uma locução, tá? Alô maior. E ainda aqueles em que o presente do subjuntivo vai indicar uma ação que ocorre no futuro. Vamos ver como é que isso fica no exemplo. Quando llegue mamá, me levará al parque. Quando llegue mamá, me levará al parque. Então, quando a mamãe chegar, vai me levar ao parque. Então, eu estou utilizando aí no presente do subjuntivo, vai indicar que a minha ação vai ocorrer no futuro. Então, qual é a ação? De me levar ao parque, tá? Então, eu utilizo chegar no presente do indicativo e aí, logo em seguida, eu complemento com o subjuntivo. Mientras más te esfuerces, más aprenderás. Então, isso aqui vai de conselho para vocês. Quanto mais você se esforçar, mais aprenderá. Então, quanto mais você
correr atrás dos teus sonhos, quanto mais você estudar, mais você vai aprender. Então, quanto mais você acessar a plataforma Gonçalves Dias, mais você vai aprender e mais nota você vai tirar. Vamos ficar de ojo, vamos prestar atenção na dica. Observe que, no exemplo anterior, a tradução do presente do indicativo deu-se com o futuro do subjuntivo em língua portuguesa. Tá? Então, esse futuro ainda existe em espanhol, que é o futuro simples, que nós trabalhamos numa aula anterior, que a gente focou bastante isso, que era, trabalhamos inclusive o verbo tener e o verbo vir. Mas começou a cair em desuso a partir do século XVI, não, estou confundindo, século XIV, sendo substituído pelo pretérito imperfeito, tá? Llegara ou llegasse, e pelo presente llegue, certo? Então, assim como algumas coisas na língua portuguesa caem em desuso, como a reforma ortográfica, que deixou para trás muitos acentos, né, de algumas palavras e outras formas de escrever, assim acontece com os outros idiomas. Ainda é registrado como característica arcaizante, quer dizer, uma coisa arcaica, uma coisa antiga, em textos jurídicos, tá? Administrativos e também em algumas expressões idiomáticas, como, por exemplo, adonde fueres, haz que lo vieres, né? Onde quer que vá, faça o que vir, ou seja, siga os costumes locais. E expressões fixas como o lo que fuere, o lo que for. Isso é uma expressão fixa, tá? Então, o que for. Isso aqui é uma característica só para abrir um adendo, abrir um parênteses no conhecimento de vocês. Isso aqui é uma coisa que já está em desuso, embora se ache ainda nas gramáticas, porque mesmo caindo em desuso, é preciso que se fale, porque é a história da língua. Continuando aqui os usos do verbo do subjuntivo, eu tenho formas reduplicadas de sentido concessivo. Então, o que é concessivo? O que é concessão, tá? Então, sea cual fuere, sea lo que sea, haya lo que haya. Então, aconteça o que acontecer, eu não vou a este passeio bem aqui, ó. Passe lo que passe, não vou a este passeio. Isso aqui nós vimos em um slide anterior, tá? Eu vou até voltar aqui para vocês. Cadê? Que entra bem aqui, ó, em reduplicativas. Só que eu estou me referindo lá naquele slide que nós estamos em concessões, tá? Então, aconteça o que aconteceu, não vou a este passeio. É uma concessão, tá? Então, eu posso utilizar sea qual fuere, né? Seja o que for, sea lo que sea, seja o que é, haya lo que haja, o que houver, né? Então, passe lo que passe, aconteça o que acontecer. Existem, mais um aqui, muitas regras para o uso do subjuntivo. De modo geral, em orações subordinadas. Vejamos, tá? Então, vejamos. Letra A. O sujeito da oração principal e da subordinada são diferentes. Nesse caso, usa-se o subjuntivo na oração subordinada. Gente, isso aqui é um assunto que vocês não vão aprender assim, ó. Pá, tá? Não tem uma regra básica para você Ctrl+C ou Ctrl+V na cabeça de vocês, decoreba, recortou, colocou lá e você lembrar. Não tem isso. Isso aqui tem que ser estudado, tem que ser compreendido, porque senão você confunde. Principalmente porque nós estamos falando aqui de orações subordinadas. Você já vai entrar num outro patamar da gramática, tá certo? Então, aqui eu tenho um exemplo. Trabajo mucho para comprarme um auto. Trabalho muito para poder comprar um carro para mim mesmo. Olha só que tradução. Trabalho muito para poder comprar um carro para mim mesmo. Trabalho muito para que te compres um carro. Então, trabalho muito para você comprar um carro. Aqui eu tenho te, tá? E esse te é você. Eu estou me referindo a você. Então, por isso, vocês precisam ficar atentos a algumas traduções, tá? Então, olha só. Quem é o sujeito da oração principal? Trabalho muito para comprar-me um carro. Então, eu trabalho muito para comprar um carro para mim mesmo,
seria essa uma construção, tá? E na segunda oração, que é a oração subordinada, eu vou utilizar o subjuntivo. Compres. Outros exemplos. Te recomendo que busques ajuda profissional. Então, eu recomendo que você busque ajuda profissional. Quem recomenda? Eu. Qual é o outro sujeito? Você. Tá? Então, eu estou fazendo dois sujeitos diferentes. Entenderam agora? Duas orações. A oração principal, o sujeito sou eu. A oração subordinada, você. Te recomendo buscar ajuda profissional. Tá? Então, eu tenho aqui duas traduções. Te recomendo buscar ajuda profissional. Eu recomendo a você buscar ajuda profissional. Outro exemplo. Es urgente que vengas. Es urgente que vengas. Então, é urgente que você venha. Outro exemplo. Me gusta que estés aqui. Me gusta que estés aqui. Então, eu gosto que você esteja aqui. Eu tenho também aqui, eu tenho dois sujeitos, tá? Eu gosto e você. Que venceu minha conjunção, tá? Da mesma forma como em português, não tem mistério para quem já estudou oração subordinada. Para trabalhar com orações subordinadas, eu preciso saber o que, professora? Conjunções. Quero que nunca te falte nada. Quero que nunca te falte nada. Então, quero que nunca te falte nada. Quem quer? Eu. Eu quero. Que não falte para quem? Para você. Para te. Aqui eu tenho a letra B dessa mesma construção. Nós estamos falando aqui, tá? Tá aqui, ó. De verbos que tem muitas regras do uso subjuntivo e que são orações subordinadas, que se valem das orações subordinadas. Então, nós vamos agora para a segunda forma. Orações de relativo, orações de relativo. Usa-se o presente do subjuntivo e se o antecedente é desconhecido. Se for conhecido, usa-se o modo indicativo. Olha só aqui a dica. Se o antecedente é desconhecido, eu vou usar o quê? Presente do subjuntivo. Se ele é conhecido, eu utilizo o modo indicativo. Então, busco um auto que tenha alarma. Busco um auto que tenha alarme. Então, procura um carro que tenha alarme. Quem procura? Eu. É conhecido? É conhecido. Então, o meu verbo busco vai ser utilizado o quê? No modo indicativo, tá? Eu ainda não tenho o carro, eu estou à procura de um. Quando eu coloco aqui, ó, que tenha alarme, eu não tenho o carro ainda. Eu estou procurando um, então eu não conheço o tipo de carro, eu vou utilizar bem aqui, ó, que tenha o presente do subjuntivo. São dois verbos, busco e tenha, e eu tenho aqui, busco e tener no caso, e eu tenho aqui as duas formas. Uma que eu sei a quem eu estou me referindo, que no caso sou eu que estou buscando, eu vou utilizar o quê? Modo indicativo. E um outro que eu vou ainda saber qual é, que no caso é um carro que eu não sei qual é o carro, eu vou utilizar no subjuntivo. Na letra C eu tenho o quê? Verbos que expressam percepção ou opinião. Crer, opinar e parecer. Se a oração principal estiver na forma negativa, usa-se o subjuntivo na subordinada, tá? Creio que mi mamá não viene. Aqui eu tenho presente do indicativo. Creio que minha mãe, acho que minha mãe não vem, tá? No creio que mi mamá venga. Olha aqui o no na frente do verbo creio. Então, aqui eu tenho presente do subjuntivo. Então, não acho que a minha mãe venha. E aqui, para a gente finalizar a aula de hoje, eu trouxe um quadro de 3 verbos irregulares, como que se conjuga esses verbos, tá certo? Então, dioaia, diosepa, que é o verbo saber, vaia. Aias, aia, aiamos, aiais e aiam. Sepa, que é o verbo saber, sepas, sepa, sepamos, sepais, sepam.
E o verbo ir, de segunda conjugação, vaya, vayas, vaya, vayamos, vayas e vayan. Agora é só treinar e estudar bastante, galera. Até a próxima. Hasta luego.